Olá pessoal, eu vou falar um pouco sobre computação evolutiva com vocês e nós começamos neste vídeo. Tá? A minha ideia é abordar os principais tópicos, e aqui tem um resumo na tela de vocês. Eu vou utilizar como base o livro do De Jong, que eu inclusive recomendei para vocês em um vídeo anterior falando só sobre materiais que eu recomendo, livros e tudo mais. Bem, a computação evolutiva, ela só se tornou possível com a evolução dos computadores, onde simulações e análise de problemas mais complexos podem ser executadas. Ela é basicamente baseada na teoria evolutiva de Darwin. Tá? O que nós temos na maior parte dos algoritmos que são baseados em computação evolutiva? Temos o conceito de populações, onde um conjunto de indivíduos dentro dessa população compete por recursos. Essa população sofre mudanças, como nascimentos e mortes. Essa população, cada indivíduo dela tem que ser avaliada a sua aptidão, também conhecida como fitness, a fim de entender se esse indivíduo ele é bom o suficiente para sobreviver e reproduzir, ou ele deveria morrer e não continuar na população seguinte, por exemplo. E existe o conceito de herança variacional, onde os filhos são produzidos a partir de elementos pais / mães, aí. Muitas vezes por combinação do comportamento de um indivíduo pai, de uma mãe e por aí vai. Eu vou começar com vocês, nesse primeiro vídeo, com um algoritmo bem simples. Tá? Esse algoritmo ele tem que, de alguma forma, representar os indivíduos. Então, para começar, eu vou fazer o seguinte. O nosso primeiro modelo, ele será assim. Olha só, eu vou dizer que eu vou resolver um problema de escalonamento de processos. Como é que funciona isso? Suponha que eu tenha 10 processos e tenha no meu computador um conjunto de K núcleos. Eu poderia representar ou codificar cada indivíduo do meu problema da seguinte maneira. Eu poderia criar um vetor, olha só a minha ideia, um vetor que teria um elemento, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos, e aqui eu colocaria em cada elemento desses sobre qual núcleo ele vai ser alocado. Suponha que eu vou alocar esse primeiro no núcleo 1, depois no núcleo 3, no núcleo 2, no núcleo 5, no núcleo 7, no núcleo 3, 3, 3, até eventualmente um núcleo K qualquer. Tá? Isso aqui representaria para mim um indivíduo na forma de um vetor. Queria que vocês já começassem a anotar isso de cara. Então o meu algoritmo, só voltando aqui com vocês, ele precisa gerar uma população com M indivíduos. Então essa é a minha primeira parte. Vamos lá. Vamos chamar esse algoritmo de modelo 1. O modelo 1, eu passo para ele qual que é a natureza do meu problema, né? Então, meu problema, ele terá um número de processos que eu vou passar para ele. Digamos que o padrão serão 10 processos. E o número de cores que eu tenho disponíveis, o número de núcleos que eu tenho disponíveis, que digamos que por padrão são 4 núcleos. A minha primeira etapa é a de gerar N indivíduos para compor a minha população. Quantos indivíduos eu terei na população? Bem, vou definir aqui um termo chamado population size, ou tamanho da população para isso. Tudo bem? Olha só a minha ideia. Para começar, veja que eu tenho, nesse caso, um número de cores chamado de N-cores. E eu poderia gerar os indivíduos, cada indivíduo desse, utilizando, por exemplo, o core número 1,
todo mundo poderia usar só o core número 1 no primeiro indivíduo, só o core número 2 no segundo. No terceiro eu teria misturas, alguns processos usando o core número 1, outros o 2, outros o 3, por aí vai. Reparem que eu poderia fazer algo assim, ó. Faça um for para mim, onde para cada indivíduo i de 1 até o meu population size, que está aqui, eu aqui dentro vou gerar um indivíduo. Quem será o meu indivíduo aqui, o meu elemento aqui? Ó? Em primeiro lugar, ele será preenchido com zeros, e ele tem um certo tamanho, o tamanho dele é dado por nProcess. E em seguida eu poderia fazer um for para cada um dos elementos deste indivíduo em particular, preencha para mim de forma aleatória. Como é que eu vou fazer para preencher? Pega esse indivíduo no elemento J dele e faz uma amostragem para mim de 1 até o número de cores que eu tenho com tamanho igual a 1. Esse sample ele vai produzir para mim uma amostra, deixa eu mostrar aqui para vocês em R como é que ele vai se comportar, sample de 1 até 4 com tamanho igual a 1. Ele vai mostrar para mim um elemento só, olha só, aleatoriamente ele vai dizer para mim qual é o núcleo que eu vou utilizar. Então a primeira coisa que vocês estão notando é que a hora que eu saí desse for, eu preenchi um elemento completo, ou seja, um indivíduo completo, dizendo sobre quais cores cada processo dele vai executar. Reparem que no final das contas, o que eu desejo ao término da execução de todo esse modelo 1 será a melhor solução. O que indica para mim a melhor solução nesse caso? Ela indica qual a melhor organização que eu tenho destes processos sobre esse conjunto de núcleos. Nesse primeiro passo, eu só gerei minha população. E repare que eu tenho que ainda fazer o seguinte, olha, criar aqui uma matriz population, e todas as vezes que eu terminar de gerar um indivíduo, ele precisa ser adicionado a essa população. Olha só, ele precisa ser adicionado a essa população. Agora eu tenho a população completa, na hora que eu sair desse fora aqui mais externo. O meu segundo passo, olha só, selecione um membro da população para ser o pai e utilize esse pai para produzir um filho. E é um do forever aqui, né? Uma brincadeira aqui desse do forever, que não vai ser forever mesmo, mas vamos lá. Aqui a gente já vai começar a introduzir um conceito que é o conceito de geração. Então, eu estarei numa certa geração, num ID de geração que vai de 1 até N generations. Qual vai ser o número de gerações? O número que alguém venha definir para mim. Então, suponha que eu tenha 100 gerações ou 1000 gerações nesse primeiro passo. A cada geração, o que nós faremos? Eu vou escolher aleatoriamente um indivíduo da minha população. Como é que eu escolho aleatoriamente? Olha só, escolha para mim o elemento de 1 até o número de elementos que eu tenho na minha população, que é o pop size, escolha apenas um único elemento. Esse aqui vai ser para mim o ID do pai, ou da mãe, né, se vocês preferirem. O ID do elemento ou da solução que vai produzir uma solução filha. Então, a partir desse pai, eu vou produzir um filho ou uma filha, né? Então, a ideia aqui é produzir um novo elemento. Olha, chama ele de new só, né, pessoal? Novo. Ele será o quê? Um clone desse parent dele. Então, eu vou na população e eu pego aquele parent ID que representa para mim uma linha da matriz população e eu vou criar um novo elemento. O que eu faço com esse novo elemento? Eu utilizo o pai, então, para produzir esse filho, mas eu tenho que, de alguma forma, fazer com que ele seja similar, mas não igual ao pai. Como é que eu faço isso? A primeira ideia mais simples é gerar alguma aleatoriedade nesse elemento novo. Como é que eu gero uma aleatoriedade nesse elemento novo? Eu poderia fazer uma amostra que vai de 1 até o tamanho que tem esse filho, que é nProcess, e peço para ele selecionar para mim um elemento só.
E esse elemento, nessa posição específica aqui, olha o que eu vou fazer. Pega para mim o nil naquela posição específica e faça para mim uma nova amostra de 1 até o número de cores, selecionando apenas um elemento, e eu vou alterar essa posição. Repara que o filho ele não é exatamente igual ao pai. Ou seja, aqui nós clonamos, né? Aqui a gente está fazendo a clonagem. Aqui nós estamos trazendo alguma nova informação para o filha aqui. Certo, pessoal? O nosso próximo passo é selecionar um membro da população que deve competir com esse filho e deve morrer. Essa é a forma mais comum desse primeiro modelo, que é o modelo mais simples que a gente pode fazer. Então, olha só o que eu vou fazer. Selecionar um elemento aleatório da população para competição. Repare então que aqui começa a surgir um conceito importante. Existe competição nesse processo todo de computação evolutiva, né? Então o que eu vou fazer? Amostra para mim novamente um elemento que vai até o meu pop size, que é o tamanho da minha população, mostra um só, que seria um elemento que foi selecionado, por isso que eu vou chamar ele de selected ID aqui, ó. O que eu vou fazer agora? Olha só a minha ideia. A ideia é super simples. Eu vou calcular uma função de fitness em cima desse elemento que foi selecionado. Como é que eu calculo uma função de fitness e o que é uma função de fitness? Bem, vamos lá. Em primeiro lugar, queria que vocês notassem que esse elemento que eu estou selecionando da população pode ser até o próprio pai. Agora, se então o elemento que eu acabei de criar ele tiver uma aptidão de escalonamento de processos que for maior essa aptidão do que a aptidão do elemento que eu selecionei aleatoriamente, qual que é a minha próxima etapa? É de ir até a população naquele elemento que foi selecionado e substituí-lo com um novo, porque o novo é melhor. E assim eu tento manter, trazer para as gerações seguintes comportamentos melhores, trazer informações que são melhores no nosso caso para escalonamento de processo. Veja, o que é essa função de fitness no nosso caso? O que seria o fitness nesse caso? Eu tenho que definir, não sei ainda, né? A gente não definiu aqui nada ainda para essa função. Repara que ela vai receber aqui um elemento, né? Um indivíduo, né? Poderia até chamá-lo de subject aqui, indivíduo. Esse indivíduo que eu acabei de receber, eu tenho que saber se aquela solução que encontrei é uma solução boa ou não. O que eu poderia fazer nesse caso? Reparem que eu poderia passar também qual é a capacidade de cada um daqueles computadores. Então você quer dizer que além de passar, dos cores, além de passar aqui o número de cores, ao invés, aliás, de passar o número de cores, eu poderia passar as capacidades que esses cores têm. Suponha que eu tivesse cores com capacidades distintas, só para ficar mais fácil de exemplificar com vocês. E o número de cores aqui seria exatamente o comprimento de capacity. Se vocês pensarem um pouquinho além da máquina local de vocês, dá para notar que isso aqui poderia ser uma representação de um ambiente com múltiplos computadores, e aí eu poderia escolher qual deles que eu quero alocar um processo, pessoal, um programa, né? Olha que coisa legal. Assim eu defini quem é N-Core simplesmente pelo número de capacidades que eu tenho. Esse vetor de capacidades que virá para mim, eu tenho obrigatoriamente que passar aqui no fitness, né, pessoal? Deixa eu passar aqui, ó, capacity. E passar aqui também, no outro capacity. Deixa eu fazer um vírgula capacity aqui. Perfeito. O que vai acontecer agora? A minha função de fitness, ela tem que verificar, ela vai usar essa informação de capacidade. O que eu estou pensando na capacidade? Vocês já ouviram falar em milhões de instruções por segundo? Suponha que eu tenha um vetor de capacidades assim, olha. O meu primeiro core suporta 1000 MIPS, o segundo 800.
e o terceiro 700. Tá? Se eu tenho uma certa alocação sobre esses cores, eu queria que vocês notassem o seguinte: suponha que eu tenha aqui um cenário onde eu tenha algo como 25 processos. Vocês concordam comigo que se eu supor que todos esses processos ou programas têm aproximadamente a mesma carga, seria legal colocar 10 no primeiro core, 8 no segundo core e 7 no último core? Porque dessa forma, se todos eles vão ocupar a mesma carga, eu assim teria 10 que usariam 100 MIPS cada um desse primeiro núcleo, 8 usando 100 MIPS cada um do segundo núcleo e 7 usando 100 MIPS de cada um do terceiro núcleo. Suponha isso, obviamente ter 3 núcleos não faz sentido, né? Mas tudo bem. Suponha que são 3 computadores. Isso totaliza 7 mais 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Exatamente isso. Reparem que nessa função de fitness eu poderia fazer algo assim, então. Eu poderia ter uma medida de atraso que eu tenho de execução de um processo em cima de um determinado computador. Como é que eu teria uma noção dessa medida? Suponha que todos os meus processos ocupam, por exemplo, 100 MIPS. Então eu tenho o primeiro deles que foi alocado, olha só, nesse exemplo aqui que eu dei para vocês. Suponha que eu trouxesse esse exemplo para cá e alterasse ele um pouco. Suponha que eu tivesse essa situação. Eu estaria colocando 100 MIPS no primeiro core, 100 mais 100 no segundo core, no primeiro core que dá 200, 100 no terceiro e 100 no segundo. Será que essa é a melhor alocação? Ou será que essa seria uma melhor alocação? Para ter essa medida, repare que eu poderia pegar esse custo que eu estou dizendo que cada processo meu tem, digamos que esse custo é um custo que eu vou chamar de cost, que é o custo de um processo, e se eu dividir pela capacidade em MIPS que eu tenho uma medida aproximada de tempo de execução daquele programa. Olha só a minha ideia. Se esse primeiro programinha leva 1000 MIPS, esse segundo 1000, esse 1000 e esse 1000, eu teria 1000 sobre 1000, que dá 1 segundo, porque MIPS é uma medida por segundo, tá, pessoal? Mais 1 segundo, mais 1 e mais 1. Eu teria 4 segundos de tempo de execução total desses processos, porque todos os 4 foram alocados no mesmo processador, no mesmo core. Aliás, seria assim se fosse no primeiro, né, pessoal? Desculpa. Se fosse no primeiro. Se fosse no segundo, já seria diferente. Se fosse no primeiro, seria assim. Se fosse no segundo, seria mais custoso ainda. Agora, o que acontece se eu colocar 2 processos desse no primeiro, o terceiro no segundo núcleo e o quarto no terceiro núcleo? O que vai acontecer aqui? Eu teria algo assim, ó. Olha só que legal. Esse 1000 dividido por 1000 no primeiro núcleo, mais 1000 dividido por 1000 no primeiro núcleo também. Isso totaliza 2 segundos. No segundo core, eu teria 1000 dividido por 800. Certo? Esse 1000 dividido por 800, então, totalizando 1.25 e no último, totalizando 1.42. 1.25 e 1.42. Então, 1.25 aqui e 1.42 no último. 1.42 segundos. Reparem que no total, como as execuções elas acabam sendo em paralelo, né? Esse núcleo roda em paralelo com esse, no total eu tenho 2 segundos. Repare que o maior tempo desses indica para mim o tempo total. Quanto menor esse tempo total, melhor. Aí eu queria que vocês notassem o seguinte, olha só, eu poderia fixar um certo custo aqui na minha função, eu vou dizer que todos os meus processos custam 1000 MIPS. Simplesmente isso. E aí eu vou fazer o seguinte, olha só a minha ideia, pessoal.
eu vou criar aqui um vetorzinho V, que dentro dele eu vou colocar zeros e ele vai ter o mesmo comprimento do meu vetor de capacidades, que indica para mim quantos núcleos eu tenho na máquina, certo? Aí olha só o que eu vou fazer para cada um dos elementos que eu tenho dentro do meu indivíduo produzido. Eu vou pegar esse elemento do indivíduo e eu queria que vocês lembrassem que ele vai dizer para mim qual é o core, certo? Naquele core em particular, o que eu vou fazer? Naquele core em particular, eu vou dizer o seguinte: soma o custo que já está nele ao custo que eu tenho de processar um novo programinha naquele core. E ele vai totalizar para mim esse custo. Eu queria que vocês percebessem que o pior de todos os cenários é o máximo desse vetorzinho V, que seria o maior custo de execução em paralelo, que naquele exemplo que eu dei para vocês seria o 2. Agora, a função de aptidão ela é inversa nesse sentido. Eu queria que vocês notassem que o certo seria eu retornar 1 sobre esse máximo, o que daria 1 sobre 2. Por quê? Porque quanto maior o fitness, melhor é o resultado. Quanto menor, pior é o resultado. Se eu parto do princípio que leva 2 segundos e eu retorno 1 sobre 2, eu teria esse fitness. Se demorasse 20 segundos, eu teria esse fitness. Que fitness é melhor? O maior. Repare que essa inversão me dá essa noção de fitness maior sendo melhor. O que acontece se o custo em segundos fosse absurdamente alto, daria um fitness baixíssimo, um resultado muito ruim. Então essa função de fitness já me dá aproximadamente o que eu preciso, pessoal, para um primeiro modelo, um primeiro exemplo aqui realmente com vocês, né? O que seria legal também de fazer, seria legal a toda a etapa que a gente fizer uma execução desse for das gerações, calcular o fitness médio da população e também a variância do fitness da população. Em primeiro lugar, para isso eu preciso calcular o fitness da população inteira. Vou criar aqui um vetorzinho chamado fit, e esse vetorzinho chamado fit vai ser preenchido com zeros. Quantos zeros ele vai ter? O mesmo número de linhas que a matriz de população tem. E olha só a minha ideia. Coisa simples, eu vou fazer um for aqui. Vocês vão perceber que eu não precisaria fazer isso aqui, tal, mas depois a gente pensa em otimizações. Vou fazer um for aqui, onde um elemento, deixa eu ver se eu já usei um J, não usei nada aqui dentro, então tá. Vamos usar um J, onde J varia de 1, aliás, vamos usar I, que eu usei lá em cima I, varia de 1 até o número de linhas que eu tenho na population. Olha o que eu vou fazer com a population. Pega para mim cada elemento da population, calcula o fitness para mim e salva no vetorzinho fit. Olha só que legal. A gente já tem ele pronto, né? Aqui eu só preciso passar aquela capacidade, que vocês se lembram. Não preciso passar o custo, porque eu simplesmente deixei ele como um valor default, um valor fixo lá em cima, na função fitness. Ele vai calcular para mim, para todos os novos elementos que eu tenho na população. Repare que eu não precisaria fazer isso aqui sempre, eu precisaria só fazer quando o elemento for adicionado, mas por enquanto, para ficar mais didático, eu vou deixar o código assim. Olha o que eu vou fazer, calcula para mim a média do fit e calcula para mim, além da média, qual é o desvio padrão. Pronto, eu vou pegar o desvio padrão, não vou pegar a variância. Calculo o desvio padrão do fitness. Tudo bem. Olha só a minha ideia. Eu vou simplesmente imprimir para vocês a média, seguida de um espaço, seguida do desvio padrão, seguido de um pulo de linha. Eu vou pular a linha aqui, ó. E aqui a gente vai fazer isso para cada geração. Se eu não me engano, aqui em cima desse fórum eu tenho um ID da geração, olha só que legal. Esse ID da geração aqui vai indicar para mim
qual é a iteração desse laço que gera um novo indivíduo por geração e que compara com os demais da população, provoca, né, na média do fitness e no desvio do fitness. Vamos ver se isso aqui funciona, né? Deixa eu carregar primeiro ponto R, só para começar a rodar com vocês. Eu vou rodar aqui o modelo 1. Olha só o que eu tenho que passar para ele. Primeira capacidade. O que eu vou passar no vetor de capacidade? Eu vou dizer que um primeiro core meu tem 1000, o segundo tem 800 e o terceiro tem 700. Bem parecido com o exemplo que eu tinha criado com vocês. Número de gerações, eu vou dizer que eu quero, sei lá, umas 500. Vamos pôr pouco, vamos pôr umas 10 aqui para brincar um pouco. Número de processos. Vamos supor que eu tenho aqueles 25 que eu comentei com vocês. E o meu pop size, eu vou colocar algo pouco por enquanto, 100. Eu vou mandar ele rodar. Olha só, reparem que o fitness médio ele começa a aumentar com o tempo. Olha só que interessante, pessoal. Uma expectativa minha é que o desvio padrão também comece a reduzir conforme as iterações aumentam. Obviamente eu tenho que rodar muito isso aqui para ter algum resultado mais interessante, né? E melhor do que imprimir na tela para rodar muito, seria salvar numa matriz, né, pessoal? Isso aqui fica complicado de manipular. Então eu vou fazer o seguinte, cria para mim um vetor que contém essas três informações. E a cada passo de iteração da geração, eu vou gerar aqui uma matriz de saída chamada output, onde eu vou simplesmente transformar isso num vetor, num cbind, né, que concatena para mim as colunas, ou um vetor mesmo, vamos ver se funciona. Acho que vai funcionar. Pego o meu output, concatena ao longo das linhas do output esse resultado. E lá no final de execução, você retorna para mim o tal do output. Olha só, pessoal. Vou recarregar aqui o meu código e vou rodar o mesmo modelo. Beleza, está gerando para mim o que eu queria. Ó. Vou salvar em T aqui. Ó. Ops, acho que ele não... Deixa eu ver se ele carregou direitinho aqui. Ele está imprimindo ainda, pessoal. Onde que eu deixei um cat aqui? Não deixei cat nenhum. Vamos ver se eu... Agora foi. Olha lá, pessoal, os resultados estão aqui. Eu vou mandar ele rodar mais, né? Vamos aumentar. Vamos colocar aqui, ó, 1000 gerações. Vamos colocar um population size. Eu vou deixar o 100 mesmo. Pode ser o 100. Olha só, terminou de rodar. Olha os resultados dele aqui. Vamos ver o que sai nos resultados, pessoal. Eu vou plotar para vocês esse T. Eu vou fazer o seguinte. Plota para mim a coluna 1 e a coluna 2, que vai me dar a média. Olha que legal, pessoal, o que acontece com o comportamento médio. Repara que, acreditando nessa ideia do darwinismo, né, de que a produção de um indivíduo resultante de um indivíduo anterior e que esse indivíduo tem alguma diferença, que no nosso caso é uma diferença aleatória, ao longo das gerações, as gerações estão aqui, pessoal, nesse eixo, o nosso fitness aumenta, a nossa aptidão aumenta, o que significa que a alocação dos processos se torna melhor nesses núcleos, nesses 3 núcleos que nós temos num computador, ou 3 computadores poderia ser, pessoal, ou 3 trabalhadores que desempenham o trabalho com performances diferentes e por aí vai. Olha que coisa legal. O que eu espero do desvio padrão? O desvio padrão eu espero algo oposto, pessoal. Eu espero que ele caia, e de fato ele está caindo. O que significa o fato dele cair? Significa que eu estou chegando numa população mais estável, numa população cujo comportamento é mais parecido. Essa população toda está convergindo para um comportamento mais ou menos parecido. Olha que coisa legal. Bem, pessoal, este é o nosso início de computação evolutiva. Eu espero que seja possível entender o que aconteceu aqui e tudo mais, né? Nos próximos vídeos nós teremos mais algoritmos de computação evolutiva e modelos chegando até
em algoritmos genéticos, tá, pessoal? Espero que vocês se inscrevam no vídeo e que curtam. Um abraço.